A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Estamos aqui em mais um vídeo, 13º vídeo do nosso 5º dia deste ano, onde nós estamos num propósito de oração, reflexão à palavra, 3 vezes ao dia, dentro da profecia que foi dada a Daniel, e o exemplo que ele nos deu de orar a Deus 3 vezes por dia para alcançar uma comunhão plena diante do Senhor e conseguir realizar uma grande obra. E nesse momento o Senhor tem um chamado para a realização de uma grande obra em Atos dos Apóstolos, um projeto Atos dos Apóstolos, onde nós iremos viver os atos dos apóstolos. Este é o projeto a qual Deus tem nos chamado para nós realizarmos diante dele. Com certeza, aquilo que o Senhor tem nos mostrado no vídeo, no 14º vídeo, que é esse vídeo agora, de número 14, ele vai nos levar para um momento mais épico e bem repleto de ensinamentos de toda a Bíblia. Mateus 14 é um capítulo muito profundo. Toda a Escritura é profunda, mas esse capítulo ele tem algo muito especial. E neste capítulo temos o milagre ali da multiplicação dos pães e a imagem inesquecível de Jesus caminhando sobre as águas. E é um vídeo perfeito para falar comigo, para falar contigo sobre a fé, foco, superação das crises que estão espalhadas por aí pelo mundo. E nós vamos nos aprofundar neste livro, na leitura desse livro, e peço que vocês possam abrir a mente, pedir ao Senhor que dê força, sabedoria, fé e esperança para poder colocar o pé sobre as águas, para engajamento e conversão dos pensamentos. Neste vídeo, Projeto dos Atos dos Apóstolos, mergulhamos no impactante capítulo de Mateus 14, onde Jesus nos mostra que, mesmo em meio aos ventos contrários e à escuridão da noite, é possível caminhar sobre o que antes nos causava medo. Jesus Cristo hoje ele vai nos fazer dessa forma, e nesse momento, dessa hora profética, ao meio-dia, que é a 6ª hora do dia, nós iremos mergulhar nessa profundidade, porque o Senhor ele vai ali nos dar coragem, através do exemplo de João Batista, e o custo da verdade de tudo isso, vai nos abrir o mistério da multiplicação dos pães, como pouco nas mãos de Jesus se torna muito, vai nos mostrar o segredo para caminhar sobre as águas, sobre a lição de Pedro, desse grande homem, o que fazer quando o medo bater e quando nós começamos a afundar. Nós não podemos deixar o vento nos parar, nós não podemos deixar o medo nos parar, nós temos que seguir em frente, porque Jesus, o Senhor, Ele está nos chamando, e com certeza se esse vídeo chegou até você é porque você precisa, e se ele está sendo feito é porque eu preciso, nós necessitamos do Senhor. Então eu convido você agora, nesse momento das 12 horas, 6ª hora para os judeus, e 12 horas aqui para nós, meio-dia. Vamos orar ao Senhor, para nós lermos a palavra do Senhor. Mateus 14. Senhor Deus, neste momento nós
intercedemos ao Senhor. Nós clamamos, Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Porque há poder neste sangue para purificar, para perdoar, meu Deus, os nossos pecados. Aqui agora, Senhor Deus, neste horário profético, nós entregamos o nosso coração diante de Ti e pedimos ao Senhor a libertação dos nossos medos, das nossas incertezas, das nossas dúvidas, ansiedade, a depressão que assola toda a humanidade. Pedimos, Senhor Deus, que na reflexão da Tua palavra, o Teu nome ele possa ser glorificado e o Teu Espírito ele possa entrar e operar grandes maravilhas dentro de nós e juntos, Senhor Deus, alcançarmos a eternidade, a promessa do Senhor. Por isso, meu Deus, nós clamamos ao Senhor e te pedimos a Tua bênção, porque sabemos que o Senhor é abençoador. E nós também não podemos deixar de glorificar o Teu nome por esta oportunidade. Sinta-se glorificado, meu Deus. Sinta-se exaltado aqui neste lugar. Se faça presente, que Teu Espírito Santo ele possa habitar agora nos nossos corações, encontrar um lugar e operar grandes maravilhas. Assim nós oramos ao Senhor, te pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus, e com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos. Amém. E graças a Deus. Eu te convido, nesse momento, a ler junto comigo ou a ouvir. Se você tem a sua Bíblia, abrir no livro de Mateus, capítulo 14, e nós iremos ler a palavra do Senhor. Juntos receberemos a bênção. A palavra do Senhor nos diz assim no livro de Mateus, capítulo 14, a morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus discípulos, e disse aos seus criados, este João Batista ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. E por isso essas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o mantido e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não tinha lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do seu juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe assim fizesse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. E,
Sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos. E os discípulos a multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejavam 12 alcovas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. E enquanto despedia a multidão, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir te ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla dos seus vestidos. E todos os que tocavam ficavam sãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que maravilha. Olha só que bênção. Nossa, eu fico arrepiado aqui. Olha só o que aconteceu, gente. A morte de João Batista é o título do capítulo 14. Olha só o homem, quando ele está possuído, ou a mulher está possuída pela maldade no seu coração. Olha o que é capaz de fazer, não é? Meu Deus. Mas era profético, não é? João Batista já estava preparado para isso, porque ele sabia que seria perseguido e poderia ser morto por causa do nome do Senhor. Mas os irmãos puderam perceber que Herodes, o tetrarca, ele temeu quando o pedido foi feito. O coração dele tremeu, gemeu, falou: meu Deus, o que eu falei? E ficou mais surpreso ainda com o pedido, mas naquela época o rei, quando abria sua boca,
Ele não podia voltar mais atrás. Muitas das vezes, isso vai acontecer na nossa vida em relação a Deus. Aquilo que Deus fala com você neste momento, e já falou, e vai falar, às vezes não dá mais para voltar atrás. E assim foi degolado, né? Entregou a grande obra, cumpriu a palavra, guardou a fé, estava no Espírito com Deus, a morte para ele já é bênção, porque ele sabia que ela já não existia, ele já tinha observado o Messias, já sabia dos grandes mistérios, e que ele veio para trazer salvação, e ele tinha certeza da sua ressurreição no dia que há de vir, do arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, e que ele descansaria no seio de Abraão. Então, eis essa questão da certeza da salvação. E a primeira multiplicação dos pães, não é? Uma grande multidão, 5 pães e 2 peixes alimentou centenas, milhares de pessoas. E assim a palavra do Senhor, ela não para. Quantos têm sido alimentados com tão pouco? Olha isso aqui, meu Deus. Que coisa surpreendente tem aqui, a não ser 5 pães e 2 peixes. Que simplicidade é isso que o Senhor quer das nossas vidas. A simplicidade, é isso que o Senhor quer da sua vida. Simplicidade, não precisa de muita coisa. O mais o Senhor vai acrescentando ao longo da jornada. Aí vem o mistério, não é? Depois que Deus, ele alimenta o homem, ele prepara o homem, ele vai e mostra um milagre. No momento que o homem pensa que não tem saída, que está tudo vindo sobre ele, terremotos, maremotos, tsunami, tudo que ao mesmo tempo, Jesus vem serenamente caminhando, né, sobre as águas, em direção àquele que busca. E é legal, assim, que eu vejo, né, que nosso irmão Pedro, intrípido, né, eles olhando de longe, comentaram certamente, meu Deus, o que é aquilo? É um fantasma? Aí Jesus falou, não, fantasma não. Eles iam ter gritado, né, com medo, para às vezes eu, de repente queriam, né, se proteger, se defendendo com remos ou com qualquer tipo de arpão, que eram pescadores, sei lá, com ferramentas. Quem é você? Pelo amor de Deus, sai daqui, você está dando em cima da água. E aí Jesus responde, não, sou eu, mestre, é normal para mim isso. Eu criei as águas com a minha palavra, juntamente com o Pai. Eu estava junto com Ele e Ele comigo. Ela me obedece, não tem... A metafísica aqui ela é dobrável, ela é suplantada. Aí sempre tem alguém que tem um pouco mais de coragem, um pouco mais bicudo, um pouco mais carudo, um pouco mais entrão, né? O Pedro é um desses. Então já que tu és o mestre mesmo, porque nem ele, o medo era tanto que ele não reconheceu. Ele desafiou somente a lei da física e a lei da sua própria existência. És mesmo filho de Deus, é mesmo Jesus, que tu é mesmo. Então, já que manda eu ir contigo, porque se for eu não vou afundar, eu vou andar também. Falou que as mesmas obras, você tem ensinado, nós estamos contigo já há um tempão, supostamente, né? E Jesus falou, vem, esse vem tem um mistério, viu? Ora vem o Senhor Jesus, vem, é o momento do vem, vem para dentro desta obra, vem para dentro deste barco, vem para dentro desta obra da igreja de Atos, vem para os Atos dos Apóstolos, vem viver os atos na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E ele foi, mas eu imagino, irmãos, olha só que maravilha, eu imagino quando Pedro ele se debruçou para pular em cima da água, e ele
como se tivesse pulado no chão firme. A sensação que esse homem deve ter sentido quando ele olhou e falou: meu Deus, mergulhei tanto neste mar e agora estou de pé nele como se estivesse na areia, no chão, no solo. E a palavra fala que ele foi caminhando em direção a Jesus. Mas ali havia muito vento, a metafísica. Jesus, quando andou sobre as águas, ele mexeu na estrutura molecular daquele lugar. É algo inacreditável, extraordinário, um grande prodígio para um corpo físico quebrar essa metafísica que existe aí, entrar num sistema espiritual onde as moléculas da água se tornam sólidas nas pisadas, na marca dos pés. Quando nós falamos dos pés, nós falamos do caminho. E para aquele que está na direção do Senhor não existe problema, não existe ciência, não existe conhecimento, não existe nada. É somente o eu sou, é somente o agora. Porque não ficou sólido o mar inteiro, que os irmãos prestem atenção nisso. Somente o pedaço onde os pés iam bater de passo em passo. Fora isso, era tudo água, volátil como a água é. E vento, muito vento, tempestuoso, como diz aqui. E quando Pedro se envolveu naquilo, ele teve medo e começou a afundar. Veja que o sentimento do medo ele é contrário a Deus, não é? O medo é o contrário do amor. O medo ele é a origem de todos os males na humanidade. Aquilo que teme, aquilo que você mais teme, é aquilo que te sobrevém. Isso está escrito. E a palavra fala que ele mesmo afundando, mas ele continuou indo em direção ao Senhor. E o Senhor vindo em direção a ele. No momento, não para. A ponto da proximidade, ele deveria, eu acredito que já estava no peito, não afundou direto, não é? Porque uma vez que o Senhor Jesus tocou a sua vida, você nunca mais vai perder ele. Não é assim. Se é de nós usar, o mar fala do mundo, nós podemos ir até afundando no mundo, mas é pouquinho a pouquinho, não é direto, não. A palavra fala que ainda deu tempo ainda de ficarem próximo a ponto de Pedro estender a sua mão. E Jesus estendeu a mão para ele, segurou nele forte, e o levantou e colocou de pé sobre as águas. Deu uma pequena dica para ele, não é? Cadê a tua fé, rapaz? Está seguro aqui na minha mão. Está firme aqui. Você está seguindo ao Filho de Deus. Meu nome é Jesus, Yeshua. É esse que tu segues, aquele que pega pela mão forte. Pegou, levantou, foram para o barco, ficaram atônitos, adoraram o Senhor. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Então, eu sei no momento que eu estou vivendo, mas eu não sei o seu momento, só você que sabe. Se você está no momento de ser degolado, clama ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque a sua vida é dele. Se você está passando pelo momento do milagre, que só o Senhor é Deus na sua vida, onde a multiplicação das coisas precisam acontecer, tem tão pouco, parece que não vai dar, o tempo não vai dar, as condições não vão dar, está tudo o contrário. O Senhor multiplica o pouco para aquele que tem fé nele. E se você precisa de algo acima disso, se o vento está soprando demais, se o tsunami está muito grande, maremoto, o mar está revolto, o mundo está revolto, as circunstâncias não dizem nada positivo, pelo contrário, elas dizem que é impossível. Jesus está andando sobre tudo isso e está te chamando, vem,
Vem comigo, vem para dentro, que eu sou contigo. Então, se você é um desses igual a mim, esse é o momento de nós edificarmos esse projeto de Atos dos Apóstolos e termos Atos dos Apóstolos na nossa vida. Então, ficamos com esta palavra no nosso coração para este dia. Nesse momento, para mim, é a 6ª hora, meio-dia deste dia 5/1, onde nós iniciamos um projeto. Esse é o 5º dia, com muita alegria. Temos provas, passamos por ela, porque o Senhor está conosco. Porque grande obra o Senhor tem a realizar nas nossas vidas. Amém? Vamos orar, que é período de oração. Senhor Deus, nesse período de oração, ao meio-dia, a 6ª hora, Senhor, profética, através do teu servo, Daniel. Nesse momento, Senhor Deus, eles estavam orando ao Senhor, pedindo ao Senhor pelo teu povo, pedindo ao Senhor por todos aqueles que necessitavam de uma presença diferente, de um movimento, meu Pai, extraordinário. O teu servo deixa esse legado, e esse legado vem caminhando até hoje na igreja de Atos, uma igreja a qual o Senhor tem levantado este projeto, tem me chamado para ele, para evidenciar os atos dos apóstolos. E eu te digo, Senhor, eu preciso de ti. O teu povo, Senhor, que aqui escuta, essa pessoa que está ouvindo, meu Deus, essa pessoa que está escutando, que assistiu até aqui, esperando esta oração, opera um milagre para o teu nome ser glorificado. Multiplica, Senhor Deus, aquilo que está faltando nesta vida. Dá a certeza da salvação, Senhor Deus, que a morte possa transformar-se em vida. E que o Senhor possa mostrar o sobrenatural, fazer andar, Senhor Deus, sobre todos os problemas e triunfar na tua presença e te adorar. Por isso, nessa hora, nós clamamos, meu Deus, porque há poder no sangue do Senhor Jesus, para purificar e perdoar, e para salvar. Ó Deus, e para dar condições ao arrependido, Senhor, de estar na tua presença. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor esta bênção, neste horário, onde o sol está a pino, Senhor, sobre as nossas cabeças. Na 6ª hora, ao meio-dia. Opera, Senhor Deus, um milagre para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, com alegria no nosso coração, nós entregamos a tua palavra diante de ti e que ela possa encontrar um lugar no nosso coração e fazer morada. Assim nós oramos, porque sabemos que o Senhor alcança. Nós te suplicamos, porque o Senhor ouve. E nós te glorificamos, porque o Senhor é digno de toda a honra e de todo louvor. Assim nós oramos, em nome do teu Filho Jesus, e com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. E assim, irmãos, com muita alegria, nós entregamos esse período do meio-dia, com muita felicidade, conseguimos chegar até aqui, porque o Senhor nos sustentou. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E eu venho nesse momento pedir, por gentileza, que você possa deixar o seu like, se você gostou, fazer o seu comentário, uma pergunta, ou uma resposta, um complemento nos comentários, e também que você possa compartilhar para alguém que você sabe que está precisando de ouvir uma palavra, que você sabe que vai enquadrar perfeitamente no perfil dessa pessoa. Tenta, compartilha, para que o milagre possa acontecer na vida dessa pessoa também.
Por isso eu te peço, por gentileza, venha trabalhar conosco nesse grande projeto de Atos dos Apóstolos. E os irmãos podem aguardar. Grandes coisas irão acontecer neste canal, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? A todos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Não importa, mas que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa ser sobre a sua vida. Assim eu desejo, do fundo do meu coração, para todos nós. Um forte abraço e um forte beijo no coração. Muito obrigado e fiquem com Deus. E graças a Deus. Glória a Deus.